A paz do Senhor, bros! Tudo bom com vocês? Agora a gente vai ver o início de um novo discurso de Deus, que é o segundo e último de Deus a Jó. Deus novamente fala através de uma tempestade violenta, mostrando o seu poder e glória. No final do primeiro discurso, Jó se encontrava totalmente humilhado e arrependido. Um réu confesso, vamos dizer assim, preferindo estar em silêncio e sem falar mais nada. Todavia, Deus o questiona novamente. Aí você pode me perguntar, tá, mas por que mais um discurso? Não tinha sido o suficiente? Seu arrependimento não foi sincero? E eu te respondo, as razões para esse segundo discurso são essas que eu vou mostrar para vocês. Não importa o quanto nós nos arrependamos, porque sempre haverá um lugar para mais. Nunca nos tornaremos humildes demais. Somente Deus conhece todos os nossos pecados, orgulhos e tudo mais. E o problema é que muitas das vezes nós mesmos não estamos cientes deles, viu? Uma coisa que a gente precisa ter no nosso coração é que o homem humilde precisa se tornar cada vez mais humilde. Não tem um teto, tipo, cheguei aqui no máximo da humildade. Não, tem sempre um pouquinho a mais pra gente ir. E esse segundo discurso mostra Deus tirando todas as arestas possíveis, até as menorzinhas que fossem, que poderiam dar um ruim lá na frente, que poderiam fazer com que Jó caísse em pecado lá na frente. E aí você pode me perguntar, por que tantas vezes vem uma aflição logo seguida da outra? Não dá nem tempo de eu respirar, não dá nem tempo de eu superar a outra, já vem outra em cima. Vamos levar essa situação para a área física do nosso corpo, doenças físicas. Podemos estar tomados de um câncer muito maior do que imaginamos. E Deus, como um cirurgião competente, tem que extirpar, eliminando assim todo o foco da doença, para o nosso próprio benefício. Ou, como eu falei no começo, trata-se de uma prevenção. É aquele remédio que você toma para prevenir alguma coisa que poderia acontecer. Então, não murmura, porque tem propósito. Deus não quer te ver sofrendo, mas Deus quer te ver mais forte, mais maduro. E essas situações sempre vão te levar para amadurecimento. Lembra disso. Ou vai acontecer porque o trabalho ainda não estava completo totalmente, já tinha alguma coisa para tirar o mal pela raiz, ou porque ele já tá com um olhar no futuro, assim, já prevenindo coisas que podem acontecer e situações que podem acontecer na sua vida, e que esse aprendizado vai fazer você passar por essas situações da forma correta lá na frente. Amigo, se Deus humilha você, é só para que ele possa te exaltar no momento apropriado. Jó recebeu muito bem o primeiro discurso. Sendo assim, ele estava preparado para mais. Porque, querendo ou não, uma vez que nós já andamos na luz, Deus pode conceder mais luz ainda. Ao invés de ver o discurso com uma ótica negativa, ele o enxergou positivamente. E lembra que Deus malha o ferro quando tá quente. Jó já estava quente porque a cajadada já tinha sido boa. Mas o ferro ali estava quente, a espada podia ficar mais afiada. Então considere isso um privilégio. Seu pai tá te ensinando e tá te confrontando e tá te melhorando. E se ele tá fazendo isso é porque ele quer te usar. Porque se ele não quisesse te usar, ele te deixava perdido na caixa de ferramentas. Mas se ele tá fazendo com que você melhore, tá te botando a altas temperaturas pra você sair de lá melhor, mais afiado, mais preparado, é porque ele quer te usar depois, filho. E olha que prazer enorme é esse. Então, do meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você responderá. Porá em dúvida minha justiça e me condenará só para provar que tem razão? Você é tão forte quanto Deus? Sua voz pode trovejar como a dele? Então vista-se de glória e esplendor, de honra e majestade. Dê vazão à sua ira, deixe-a transbordar contra os orgulhosos. Humilhe-os com o olhar, pise os perversos onde estiverem, enterre-os no pó, prenda-os no mundo dos mortos. Então eu mesmo reconheceria que você pode se salvar da sua própria força. Veja o Behemonte que eu criei. Assim como criei você, ele come capim como boi. Veja a força que ele tem nos lombos e o vigor dos músculos da barriga. Sua cauda é forte como cedro e os tendões de suas coxas são entrelaçadas. Seus ossos são canos de bronze e suas pernas barras de ferro. É ótimo exemplo das obras de Deus e somente seu Criador é capaz de ameaçá-lo. Os montes lhe oferecem seu melhor alimento e ali brincam os animais selvagens. Ele se deita sobre arbustos espinhosos, onde os juncos do brejo o escondem. Os arbustos lhe dão sombra entre os salgueiros junto ao riacho. Ele não se perturba com as enchentes do rio, nem se preocupa quando o Jordão transborda e se agita ao redor. Ninguém o pega de surpresa, nem lhe prende um anel no nariz. Aqui a gente vê Deus falando sobre um animal, e mais pra frente a gente vai ver ele falando de um outro animal. Ambos largos, fortes e de alguma maneira misteriosos, como se Deus deixasse o maior por último. O primeiro é um animal terrestre, que é esse Bemote, e o segundo é um animal marinho, que é o Leviatã.
Mas afinal de contas, o que é esse behemoth? Que monstro é esse? Behemoth significa plural de bestas. É um termo geral, geralmente falando de animais domesticáveis, tipo gado, sabe? Mas selvagem. Obviamente que Deus tinha um animal em particular no pensamento. Mas qual? Os escritos antigos sugerem que poderia ser um hipopótamo ou um elefante. Mas a cauda do versículo 17 não coopera. Então provavelmente se tratasse de um dinossauro extinto. Felizmente não precisamos saber necessariamente que animal que é, pra gente conseguir entender aonde que Deus quer chegar. Nota aqui como se trata de uma criatura, não uma invenção lendária ou imaginária. O Deus que fez e desenhou o behemoth foi quem nos desenhou e fez. Por isso a gente tem que se curvar diante da grandeza do nosso Criador. O behemoth e o Leviatã, eles ilustram o orgulho, a independência e as pessoas intocáveis. Jó não podia bater o behemoth, assim como não podia fazê-lo com o homem soberbo, e menos ainda com Deus, para fazê-lo responder a Jó. Mas Deus pode abater o poderoso e o orgulhoso, e ele o faz e fará. Por isso que nós devemos manter em nossos corações uma postura humilde diante de Deus. Lembra daquele versículo? Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele concede a sua graça. Que nós não sejamos esses homens e mulheres soberbos, como se fosse um animal, parece que é muito grande, intocável, mas que comparado ao poder de Deus, é como se fosse uma formiguinha, que Deus abate e que Deus destrói sem a menor dificuldade. Que no nosso coração não seja encontrado orgulho, mas que seja encontrado humildade. Que a gente não tenha problemas em nos humilharmos diante de Deus. E a lição de casa para amanhã será ler o capítulo 41. Estamos chegando nos finalmente e eu espero muito que Deus esteja falando muito com vocês. Aqui do lado eu vou deixar os 2 últimos episódios da nossa série para você assistir, caso você não tenha visto ainda, ou para você rever, caso você queira anotar alguma coisa que você deixou passar, ou simplesmente para rever, para lembrar e tudo mais. Tá aqui do lado. Deixa o seu like se você gostou, me ajuda pra caramba. Coloca aqui embaixo aquilo que você aprendeu, aquilo que Deus falou com você, pra gente trocar conhecimento. Se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação pra não perder os próximos conteúdos que vão vir por aí. Amanhã às 6h30 nós estamos aqui pra mais um vídeo. Beijo grande, Deus abençoe, façam a lição de casa e tchau.